Olá pessoal, nesse vídeo vamos ver um pouquinho de função. Imagine que você tem que fazer uma função, algum código repetir várias vezes durante o seu programa. Por exemplo, .writeLine, console.writeLine, faça alguma coisa. Imagine que eu tenho que chamar essa instrução. Vou colocar mais coisas, né? Estou fazendo feito. Imagine que você tenha que chamar essas três instruções várias vezes no seu programa. Cada vez que a gente tiver que chamar essa instrução, a gente tem que digitar essas três linhas. E aí, bom, enquanto você está fazendo, você pode falar, é fácil, né? Eu vou dando Ctrl+C, Ctrl+V. Mas aí imagina que muda alguma coisa. Ao invés de chamar essas três linhas, teria que chamar 4 linhas, porque adicionar mais uma. Eu teria que percorrer todo o meu programa adicionando mais uma linha. Quando isso acontece, a gente tem que repetir um bloco de código várias vezes durante o programa, a gente pode criar uma função. E aí, no nosso programa, a gente chama essa função. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, static void, eu vou criar a função faça alguma coisa. Então eu vou criar a função exatamente dessa forma. Static void, a gente já vai entender o porquê desse void. E aí o nome da função. Faça alguma coisa, faça alguma coisa, abre e fecha parênteses. Então o que essa função vai ter que fazer? Vai escrever na tela, faça alguma coisa, estou fazendo fez. Coloco a minha função dentro do meu bloco. Se eu rodar o programa agora, vocês vão ver que ele não vai fazer nada. Ó. E aí, sempre que eu quiser faça alguma coisa, que são essas três linhas, o que eu vou fazer? Eu vou chamar essa função, faça alguma coisa. Tá vendo? Ah, e se eu quiser chamar ela de novo? Executar isso de novo, novamente. Eu coloco novamente onde eu preciso. Tá vendo? Ah, e se eu quisesse colocar aqui, ó, feito ponto em todos? Eu vou só acertar aqui, ó. Tá vendo? Ele já vai aplicar para todos. Bacana, né? Vamos fazer uma função que faça alguma coisa? Vamos fazer um exemplo agora diferente. Imagina que eu queira fazer um programa que por várias vezes eu preciso... Deixa eu pensar. Preciso saber o dobro de um número. Então vamos criar uma função dobro. Static void dobro. Só que aí eu preciso saber que número é esse. Entre parênteses, eu vou declarar uma variável aqui, ó, número. Esse número é o valor que meu programa vai informar para a minha função. Por exemplo, eu vou criar aqui um int dobro, uma variável, com qualquer nome, aí eu constantemente chamo de dobro, e vou falar que dobro é igual a dobro é igual ao número informado vezes 2, correto? Console.writeLine dobro faço mais dobro. Então agora a gente pode vir aqui, por exemplo, eu quero testar qual é o dobro do número 10. Dobro, quero saber o 10, parênteses eu passo 10. Vamos rodar? Olha lá, ó.
o dobro vai ser 20. Só que escrever na tela me limita muito. O ideal é a gente retornar a função. Eu vou explicar o porquê. Vamos criar uma função aqui, ó. Static void checkApart. Int número, parênteses, que também vai escrever na tela dentro da própria função. E vai checar se esse número é par. Então, por exemplo, para o número ser par, ele vai ter que ser o número por 102 igual a zero. Ou seja, o resto da divisão do número formado por 2 tem que ser igual a zero. Se for, esse número é par. Então, console.writeLine par. Se não for, console.writeLine inter. E agora eu consigo checar, por exemplo, se 10 é par. Vou dar aqui, 10 é par, par. Vamos passar um número que seja ímpar aqui. 5. 5 é ímpar. Agora, imagine a seguinte situação. Eu quero saber se o dobro de 5 é par. Eu tenho uma função que calcula dobro, não tem? E eu tenho uma função que checa se é par. Só que da forma como está, eu não consigo receber no programa o valor que foi calculado dentro dessa função. Então, qual seria o ideal nesse caso? Ao invés de eu escrever aqui, ó, console.writeLine dobro, eu vou retornar para quem chamou a função, então eu tenho como return, o valor que é o dobro. E aqui onde está void, que significa não retorna nada, eu vou colocar int, que é o tipo do valor que eu vou retornar. Então agora, se eu chamar uma função no programa, rodando programa, você vai ver que a função dobro não está escrevendo nada na tela. Para escrever agora, a responsabilidade passa a ser do main. Então, console.writeLine, o dobro é... E eu chamo a função que é o dobro. E agora escreve, dobro é 20. Isso me permite fazer o que a gente queria. Por exemplo, eu quero checar se o dobro de 5 é par. Então eu vou chamar aqui, ó, dobro de 5. Tá vendo? O dobro de 5 vai dentro do parênteses do checkApart. E quando eu rodar, o dobro de 5, que é 10, é par. Na verdade, o dobro de qualquer número sempre vai ser par, né? Legal? Então aqui a gente aprendeu a declarar uma função, a chamar uma função e a pegar um retorno de uma função. Vou apagar aqui esse código e vamos fazer o seguinte: console.writeLine entre com um número. Agora o usuário vai editar um número. Número é igual a convert ponto print 32 tem console.readline. E aí eu vou checar agora se esse número é par ou ímpar. Então
Então, fazer o dobro para reter o número do tipo console, ponto writeLine. O dobro do número internado é não dobro número. Vamos rodar ele agora. F5, 7. O dobro do 7 é 14. Se eu quiser rodar ele de novo, eu chamo ele novamente. Ah, mas aí você me pergunta, toda vez eu vou ter que fazer essa conversão. Eu não poderia já fazer a conversão dentro da função? Poderia. A gente pode ter aqui uma função, por exemplo, stat int dobro string número. Essa função ela vai receber um valor de tipo string. Só que aí, essa função de converter, a gente coloca ela aqui. Número convertido é igual a, em vez de receber agora da tela, ele vai receber número. Então eu estou convertendo esse valor que eu estou recebendo aqui, ó, que é uma string, para inteiro, para int. E aqui dentro dessa função, eu vou chamar essa outra função que recebe int. Dobro. E aí eu passo um convertido agora. Ou seja, ele vai começar a executar essa função e vai converter o número, o string para inteiro, e depois vai chamar essa função. Vai pegar o retorno dessa função e retornar nessa função. Então agora eu posso tratar ele tanto como inteiro quanto como string. Isso é uma sobrecarga de métodos. Então eu venho aqui e posso fazer assim, ó. Por exemplo, string número recebe console.readline. Entra com o número 50, o dobro de 50 e 100. Ele recebeu uma string e chamou a função dobro. Qual função dobro ele chamou? Como eu estou passando uma string, ele chamou essa função. Se eu tivesse passado o inteiro, ele teria chamado essa função. E já executou. E eu posso chamar essas funções quantas vezes forem necessário no meu programa. E toda vez que eu quiser fazer uma manutenção nela, eu tenho código concentrado aqui dentro da função. Não tenho que ficar caçando pedacinho de código em todo o meu programa, para ficar acertando um trecho de código que se repete várias vezes no meu programa. Legal?